Existe um momento em Naruto que a maioria das pessoas conhece, mas quase ninguém realmente entende. Um único dia em que o destino de um garoto bondoso se quebrou para sempre. Um dia em que Obito Uchiha perdeu tudo, a esperança, os sonhos e até a própria alma. E foi exatamente nesse dia que nasceu o Obito que mudaria todo o mundo ninja. Hoje eu vou te mostrar em detalhes o exato instante em que o coração de Obito foi destruído e como aquele momento silencioso se transformou no início da maldade que ecoaria por gerações inteiras. Antes daquele dia, Obito era apenas um garoto comum. Ele não era um prodígio como Kakashi, não era admirado, não era reconhecido e nem levado a sério pelo clã Uchiha. Mas ele carregava algo que nenhum outro ninja da sua idade tinha. Obito tinha um coração puro, um coração que acreditava na bondade, na amizade e num futuro melhor. Ele era o tipo de garoto que ajudava qualquer pessoa no caminho. O tipo de ninja que acreditava que poderia se tornar Hokage não pelo poder, mas para proteger todos ao seu redor. E esse detalhe sobre o coração de Obito é essencial para entender a profundidade da tragédia que estava prestes a acontecer. Na missão no País da Grama, Obito, Kakashi e Rin foram empurrados para decisões impossíveis. Eles eram apenas crianças vivendo a pressão brutal da guerra. E mesmo assim, Obito ainda tentava fazer o certo. Tentava acreditar que tudo terminaria bem. Tentava manter a fé de que poderia salvar seus amigos e voltar para casa com todos vivos. Mas naquele dia o mundo decidiu ser cruel. Cruel demais! Obito acreditava que estava morrendo. Acreditava que a rocha presa em seu corpo era o fim de sua história. Acreditava que sacrificar a própria vida para salvar Kakashi era o ato mais nobre que poderia fazer. E naquele momento Obito pensou que seu capítulo no mundo ninja se encerraria ali, calmo, aceitando o destino com seu último gesto de bondade. Mas não foi assim que sua história terminou. O destino não permitiu que Obito descansasse, porque ele ainda veria algo que ninguém deveria ver, algo que destruiria seu coração. Mais rápido do que qualquer ataque, inimigo Obito foi forçado a assistir vivo, preso, impotente. A morte da pessoa que ele mais amava, a morte de Rin Nohara. Rin era o motivo pelo qual ele nunca desistia. Era a luz que fazia Obito continuar tentando. E ver essa luz desaparecer diante de seus olhos, sem poder fazer nada, foi o golpe que quebrou sua alma para sempre. Não foi a guerra que destruiu Obito. Não foi a derrota. Foi a dor de perder Rin. Foi o sentimento de falha. Foi o momento em que ele percebeu que sua bondade não foi suficiente para salvar quem ele amava. E ali, naquele instante silencioso, nascia o Obito que mudaria tudo. O Obito que deixaria de acreditar na esperança e que caminharia pelo caminho da escuridão. O início da maldade tinha começado. Depois daquele momento terrível em que Obito viu Rin morrer diante dos seus olhos, o mundo que ele conhecia desmoronou completamente. Até aquele instante, Obito ainda acreditava que o esforço valia a pena, que a esperança podia vencer a dor e que o amor podia transformar o futuro. Mas quando ele viu Kakashi atravessar, Rin sem querer quando viu a expressão dela, desaparecer quando viu o sangue se espalhar. No chão, aquele garoto bondoso morreu junto com ela. E foi aí que a escuridão começou a se aproximar. Lenta, silenciosa, como se estivesse esperando exatamente aquele momento para entrar na vida dele. Obito caiu no chão chorando, chamando por ela, pedindo para que aquilo fosse um sonho, pedindo para acordar e ver Rin viva de novo. Mas não havia volta. O destino já estava selado. Obito não entendia por que ninjas tão jovens eram obrigados a enfrentar coisas tão cruéis. Não entendia por que ele nunca conseguiu ser forte o suficiente para proteger quem amava. E foi nesse instante de desespero absoluto que uma voz surgiu no meio dos destroços. Uma voz velha, calma e cruel. Uma voz que mudaria tudo. Era Madara Uchiha, o homem que já tinha desistido do mundo muitos anos antes. O homem que acreditava que a realidade era falha e que a dor era inevitável. Madara se aproximou de Obito não com violência, mas com compreensão, porque pela primeira vez Obito estava sentindo exatamente aquilo que Madara sentiu em sua juventude: a perda, a dor.
a frustração, a sensação de que nada no mundo tinha sentido. Foi ali que Madara plantou a semente do ódio no coração de Obito. Enquanto Obito chorava, Madara dizia que o mundo era cruel, que a realidade era falsa, que o amor sempre se transformava em sofrimento. E tudo isso Obito estava vivendo de forma tão intensa que ele não conseguiu negar nenhuma palavra, porque naquele momento cada frase parecia verdade. Madara então mostrou a Obito uma alternativa. Um mundo onde ninguém sofreria, onde Rin estaria viva, onde a realidade seria recriada de acordo com os desejos do coração. Um mundo de paz, mas não uma paz verdadeira, uma paz criada pela ilusão, o Tsuyomi infinito. E Obito, naquele estado quebrado, começou a acreditar que talvez aquele mundo fosse melhor que o verdadeiro, porque no verdadeiro ele não tinha mais nada. No verdadeiro, ele era fraco. No verdadeiro, ele nunca conseguiu salvar ninguém. Foi nesse dia, nesse exato ponto da história, que o coração de Obito se virou contra a realidade. Ele começou a enxergar o mundo como um lugar de sofrimento. Ele começou a acreditar que a única forma de salvar alguém seria destruindo tudo primeiro. E nesse momento, a semente que Madara plantou finalmente germinou. A bondade de Obito estava morta. E tudo o que restava era a vontade de criar um novo mundo. Custasse o que custasse. O garoto doce havia desaparecido. E aos poucos começava a nascer o mascarado. A sombra, o homem que se tornaria o maior manipulador da história ninja. O início do Obito que um dia faria o mundo inteiro tremer. A partir do instante em que Obito aceitou a ideia de que o mundo real era apenas um lugar de sofrimento. Ele começou a mudar por dentro. A dor que antes era insuportável começou a se transformar em algo mais pesado. Uma mistura de raiva, culpa e escuridão. E enquanto seu coração afundava cada vez mais, Madara observava tudo com o olhar de alguém que já sabia qual seria o resultado. Madara não precisava forçar nada. Obito já estava quebrado! E tudo o que ele precisava agora era de um propósito. Madara então começou a reconstruir Obito. Não o menino, mas o futuro guerreiro que carregaria a vontade dele. Ele ensinou Obito a controlar o ódio, a usar o desespero como combustível, a transformar a dor em força. E mais do que isso, ele ensinou Obito a enxergar a guerra como um ciclo eterno. Um ciclo que só terminaria quando o mundo fosse completamente recriado. Enquanto isso, Obito ainda tentava lutar contra seus próprios sentimentos. Ele lembrava de seus sonhos. Lembrava de quando queria ser Hokage. Lembrava dos sorrisos de Rin. Lembrava de quando acreditava que podia mudar o mundo pela bondade. Mas toda vez que esses pensamentos apareciam, eles eram destruídos pela imagem final. Que ele viu naquele dia, a imagem de Rin caída, a imagem de Kakashi gritando em desespero, a imagem do sangue no chão. Era impossível voltar a ser quem ele era, e Madara sabia disso. Por isso ele apresentou a Obito a ideia do projeto Tsuyomi Infinito. Um plano para aprisionar o mundo inteiro em uma ilusão perfeita. Uma ilusão onde ninguém sofreria, onde a guerra não existiria, onde Rin estaria viva. Um mundo em que Obito finalmente teria paz e pela primeira vez, desde a morte de Rin, o coração de Obito sentiu algum tipo de sentido. Se ele vivesse pelo plano de Madara, ele não precisaria mais carregar aquela dor. Ele não precisaria mais aceitar que falhou. Ele poderia criar um mundo onde Rin nunca teria morrido. Aos poucos, Obito começou a vestir a máscara. Não apenas a máscara física, mas a máscara emocional. A máscara que escondia a dor. A máscara que apagava o garoto bom, que ele já foi. A máscara que substituía sua antiga identidade por algo maior, sombrio e inabalável. Obito passou a treinar com determinação implacável. Aprendeu a usar o Kamui. Aprendeu a manipular sombras e estratégias. Aprendeu a se tornar alguém invisível como Madara. Alguém que age sem deixar rastros. E quando finalmente esteve pronto, ele não olhou para trás, porque já não existia mais nada atrás dele. Não existia mais infância, não existia mais futuro, não existia mais esperança. Existia apenas uma missão, uma visão, um único objetivo. Criar um mundo onde ninguém sentisse dor, mesmo que para isso fosse necessário. Destruir o mundo real.
Foi assim que Obito deu seus primeiros passos como o mascarado, como o fantasma que caminhava entre nações sem ser reconhecido. Como o homem que carregava a escuridão em silêncio. A transformação estava completa, mas o mundo ninja ainda não fazia ideia do que estava por vir. Quando Obito finalmente assumiu sua nova identidade, o mundo ninja ainda vivia em paz aparente. As nações se recuperavam da guerra, as vilas tentavam reconstruir seus laços. E ninguém imaginava que naquele exato momento, nas sombras, um novo inimigo estava nascendo. Um inimigo que não queria destruir por ódio, mas por crença, por convicção, por absoluta certeza de que o mundo real merecia acabar. Obito começou a observar tudo com um olhar frio. Ele via crianças treinando para se tornarem ninjas e pensava que elas também sofreriam. Ele via famílias vivendo em harmonia e lembrava que Rin jamais teria essa chance. Ele via a vila prosperando e lembrava que sua esperança tinha sido arrancada de forma cruel. Para Obito, o mundo inteiro parecia um palco de mentiras, uma ilusão quebrada que precisava ser substituída por algo perfeito, algo eterno. Foi nesse pensamento que Obito adotou completamente a visão de Madara. Ele se tornou discípulo da escuridão e se convenceu de que apenas o Tsuyomi infinito poderia salvar a humanidade. Não pela paz real, mas pelo descanso, pela ausência total de sofrimento, pela promessa de reencontrar Rin em um mundo onde a dor não existia. Com essa ideia gravada no coração, Obito começou a agir. Primeiro se uniu a grupos criminosos, depois manipulou alianças, depois plantou discórdia entre vilas inteiras. Cada passo dele era calculado, cada movimento era parte de um plano muito maior. Muita gente acreditava que ele era apenas um inimigo tentando causar caos. Mas não, Obito estava preparando o palco. Estava criando a guerra perfeita. A guerra que justificaria o uso do desespero global para ativar o plano final. Aos poucos, ele se tornou o mascarado. O homem que ninguém reconhecia. A sombra que surgia em batalhas e desaparecia sem deixar rastros. A figura que brincava com a realidade usando o Kamui. A presença que nenhum ninja conseguia entender. Enquanto o mundo tentava descobrir quem ele era, Obito consolidava sua força, se tornou líder da Akatsuki nos bastidores. Manipulou Nagato, manipulou Sasuke, manipulou nações inteiras. Cada manipulação aproximava o mundo do caos que ele precisava criar. E cada vitória o afastava ainda mais da criança pura que um dia sonhou em ser Hokage. No fundo, Obito sabia que jamais seria perdoado. Sabia que sua alma estava perdida. Sabia que estava caminhando por um caminho sem retorno. Mas todas as noites, quando fechava os olhos, a mesma imagem surgia. Rin, sorrindo. Rin, viva! Rin esperando por ele, em um mundo onde tudo seria perfeito. E é por isso que o dia em que Obito perdeu tudo foi o dia que marcou o nascimento do vilão, que mudaria toda a história. Porque naquele momento, ele deixou de lutar pelo mundo real e passou a lutar pelo mundo que ele desejava. O mundo onde sua dor não existiria. E assim o menino gentil desapareceu. E o mascarado que faria o planeta inteiro tremer finalmente tomou seu lugar.